A legenda dos Anunnaki, a mitologia, a história do povo Naga, os serpentinos, ou o povo serpente, ou os reptilianos, como queiram. Nós temos histórias e mais histórias que falam sobre esses seres. E não adianta espernear. Eles estão aí nas histórias de todo o planeta, em qualquer canto que vá futucar nas mitologias, nas lendas, nas histórias antigas de todo o nosso planeta, lá estão as serpentes. Lá estão os seres nagas, ou reptilianos, como queiram. Então, é aqui a história da Adão e Eva, por exemplo. Nós temos aqui em Adão e Eva o livro do Gênesis, que nos conta que Adão e Eva foram o primeiro casal. Isso dentro da visão judaica, cristã, né? E, de certa forma, islâmica. E nos contos sumérios, babilônicos e assírios, que nos contam uma história mais antiga do que as que são contadas na Bíblia, que veio depois. Mas o livro de Gênesis nos conta que seria a referência que nós temos mais prática. Qualquer um de vocês pode pegar a sua Bíblia em casa, comprar uma e acompanhar. Mesmo as versões mais novas vão dizer ali que Adão e Eva foram o primeiro casal. Então, quer você acredite que elas eram pessoas reais, evoluídas, de espécies inferiores, bonecos metafóricos, personagens mitológicos ou seres humanos reais, vivos, espiritualmente confrontados com uma mensagem profundamente codificada, a religião hebraica nos diz que eles foram criados por Deus e receberam domínio sobre um jardim, o paraíso, o Éden, como dizem os sumérios, ou Éden. No paraíso, eles foram instruídos a não comerem certos frutos que crescem em certas árvores, para que eles não morressem. É meio complicado entender isso, né? Será que eram árvores venenosas? Mas não. É aí que entra em cena um personagem à esquerda do palco, um personagem bem malandro, chamado Nahash, ou a serpente. Embora ele nunca tenha sido identificado como Lúcifer, Satanás ou Diabo, esses nomes foram atribuídos à serpente muito mais tarde nas revisadas e novas escrituras bíblicas. Esse personagem tornou-se religiosamente sinônimo da figura diabólica que afastou a humanidade de Deus, inaugurando assim a origem do pecado e a resultante queda da humanidade de um estado de graça diante de um Deus santo e puro, bonzinho, né? Colocando a humanidade na necessidade de um salvador redentor espiritual. Pois é, o caráter dessa serpente é também estabelecido a partir do momento que, como uma força maligna e sempre presente, e trabalhando para frustrar a obra de um Deus gracioso e amoroso, né? Gracioso e amoroso nos assuntos da humanidade, ela é estabelecida, então, como essa força maligna, o contraponto. Nahash é a palavra hebraica que, quando traduzida para o inglês ou o português, significa serpente, malandro, mágico, astuto, portador do conhecimento, iluminador, brilhante. Shine One. Os brilhantes. Pois é. No hebraico é muito isso. Uma palavra significa várias coisas. No sumério também, da qual o hebraico deriva do acádico. Nós vamos ver, eu já falei lá uma vez sobre o Salmo 82, né? Quando o Elohim aparece na versão singular, Deus aparece, tá? Deus aparece na versão singular da palavra Elohim, que ela pode ser usada no singular ou no plural. E ela refere-se a outros deuses do céu, no tal conselho divino. Então, o Elohim, ele usando a mesma palavra hebraica para a sua versão plural, né, o Elohim chefe, aí ele está no singular, fala para os outros Elohim, plural, também chamados de brilhantes, resplandecentes, príncipes do céu. Então, nesse caso, nós temos a Bíblia hebraica declarando a existência de uma casta de deuses, ou deuses menores. Um tenente-coronel, falando com os seus tenentes, sargentos, cabos, etc. Então, ele fala com esses deuses menores na Assembleia dos Deuses, sobre os quais ele tem autoridade, mas a quem ele chama pelo mesmo nome. E observe que ele nunca se refere a eles como anjos. A palavra hebraica para anjo é malak, malakim, que significa mensageiro. Ele nunca aparece nessa passagem. E o notável, quem for estudar a língua hebraica vai perceber isso. Um dos maiores estudiosos da língua hebraica e da língua semítica antiga, Michael Heiser, ele é um dos grandes críticos do Sitchin, ele coloca da seguinte forma, abre aspas, ele diz o seguinte: à luz da aparência serpentina de seres divinos na presença do Yahvé, o que nós temos no capítulo 3 do Gênesis é um jogo de palavras. Ou seja,
Eva não estava falando com uma cobra, ela estava falando com um ser brilhante, ereto, que era serpentino em aparência e que estava tentando enfeitiçá-la com mentiras. A ênfase é de Heiser. Podem procurar. E é um acadêmico. Em outras palavras, ele continua, Eva estava na presença de um dos filhos de Deus. E esses seres não eram de natureza angelical, mas eram seres que possuíam livre-arbítrio e eram mais poderosos que os anjos. Um mensageiro de Deus, né? Eles eram um mensageiro de Deus. No Salmo 8, 4, 5, no capítulo 8, versículo 4 e 5, fala da criação dos seres humanos utilizando a frase um pouco menor que os anjos. Nós somos criados um pouco menores que os anjos. E o texto hebraico, na verdade, traduz isso como um pouco menor que os Elohim. Está lá em hebraico. Depois é que trocaram a palavra. Então Eva estava, na verdade, interagindo com um membro do Conselho Divino que não compartilhava do entusiasmo de Deus e Yahvé pela sua nova criação. Né? Os seres humanos, nós. Então, o Heiser, ele diz que, pelo uso linguístico antigo da mesma palavra, ele diz que a história da serpente no Jardim do Éden é um desses príncipes brilhantes, Shineman, né? É aquele que brilha. Ele não diz que não tem dúvida, está ali. Ele aparece no relato de Adão em Gênesis. E Eva, né? Adão e Eva lá no Gênesis como Nahash, o personagem serpente, que seduz Eva e faz com que ela coma a fruta proibida. Depois ela senta aos seus pés para aprender o conhecimento que ele concede. Comer da árvore do conhecimento era o maior pecado que poderia ter cometido esses dois. Que Deus que não permite conhecimento. Como é que pode uma coisa dessa? Acredite no que quiser. Pode ser sua fé, dizer que não, eu já falei várias vezes aqui no vídeo, se você está satisfeito com a sua religião, fique nela. Seja pastor, padre, babalaô, guru. Se você está feliz ali, aceita aquela fé e os dogmas que aquela fé impõe, fique lá. Agora aqui não. Aqui nós vamos pensar um pouco fora da caixa, né? Então a presença, qualquer fé vai dizer que isso aí é Lúcifer, que é diabo, mas ele também pode ser estrela da manhã, presença brilhante, o ser brilhante da glória de Deus, tudo dá para ser traduzido assim. Mas a grande questão a ser feita é se esse ensinamento nas escrituras hebraicas é ou não uma contabilidade factual ou uma elaborada história de capa para eventos muito mais profundos, envolvendo muito mais detalhes. Não é? Acho que nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos saber se Adão e Eva, na verdade, existiram, ou a Nahash, né? Fora do âmbito da história da fé, nós vamos pegar várias evidências. Aí nós vamos viajar pelo mundo. Porque nós estamos focados numa história que surgiu ali na Mesopotâmia, esse imbróglio, esse lugarzinho, essa região que tem uma caveira de burro enterrada até hoje. As guerras continuam lá há milhares de anos, está aí agora mais na Síria, com Hezbollah, né, Iraque, Irã, não sai dali, é sempre chegando ali. Mas ali é que surge o berço da nossa filosofia ocidental, onde depois surgem os impérios egípcios, gregos e, por último, romanos. Tudo veio dali. Mas tem o outro lado do mundo, e ninguém fala, da Ásia. Ali também as coisas aconteceram bem parecidas, mas não são as mesmas. Bom, continuando. Minha formação, por exemplo, pessoal, espiritual, a minha formação básica, ela é baseada na fé cristã. E foi nela que eu recebi todo o meu treinamento bíblico formal, né? E a minha educação nas famosas escolas dominicais, etc. Então eu vou dizer mais uma vez, eu não quero de forma alguma dissuadir alguém de acreditar naquilo que ele confia, que ele tem fé, né? E que ele acredita que o coração dele diz. Então cada um na sua caixinha, cada qual no seu quadrado, né? Mas vamos continuar aqui. Nós somos hereges e ainda bem que agora não queimam hereges, né? Senão estaríamos todos queimados, inclusive vocês que estão assistindo o vídeo aí. Então vamos ao longo desse vídeo desafiar algumas crenças estabelecidas e fazer incursões, né, comparativas em ensinamentos religiosos que abrangem muitas culturas. Então, culturas diferentes, evidente, né? Então vamos tentar decifrar. O que a gente faz aqui no canal é isso, é procurar a resposta. O título do canal é Enigma Buscando Resposta. E aí nós vamos determinar aquilo que o nosso coração diz, isso aí tem mais, tá certo, ou me parece certo, ou faz mais sentido, né? Então, naquilo que acreditamos ser verdadeiro e o que nós devemos descartar como falso, colocar do lado. Então, vamos aceitar qualquer investigação arqueológica, antropológica, tem que duvidar de tudo.
Aqui no canal, como eu sempre já falei várias vezes em vários vídeos, todo mundo tem razão, ninguém tem razão, até prova em contrário. Então podemos imaginar o que quiser. Então nós temos escolas aí de estudos que nós devemos separar completamente. Então é a questão da fé, né, e investigação de fatos. Aí nós temos aí os Anunnakis, os Nefilins, os Shiny Ones, os seres celestiais, e eu tenho certeza que muita gente aí vai falar assim, nossa senhora, Arimateia é uma aposta, vai estar ferrado lá, queimando no inferno. Então, se nós formos seguir nossas crenças religiosas básicas, não ter iguaizinho os islâmicos, os radicais, os salafitas, e fazer horrores, cometer horrores em nome de um livro sagrado, dito sagrado, ou de que alguém disse que é sagrado. Então vamos lá. Uau, vamos fazer uma análise aqui dos Anunnakis. Já se falou muito sobre eles, mas eu tenho uma outra abordagem completamente diferente, e isso me trouxe algumas inimizades, inclusive. Então, vamos começar com Atrahasis, uma das tabuletas, né, de argila. Essa é a tabuleta número 110, que está no Museu de Londres. Quem quiser conferir, só ir lá. Tem fotos dela, estou mostrando aí. Lá está escrito o seguinte: os Anunnakis estão sentados diante de você, Belet Ili, a deusa do útero. Ela está lá presente. Então, continuando a tauleta, escrito assim: deixa a deusa do útero criar descendentes. Deixe o homem carregar o fardo dos deuses. Crie o homem primitivo para que ele possa suportar o jugo. Deixe-o suportar o jugo, obra de Enlil. Deixe o homem suportar o jugo dos deuses. Está lá. Atrahasis 110. Então, nós vamos voltar um pouquinho lá na escrita do Gênesis, né? E até as antigas civilizações da Mesopotâmia, lá na Suméria. Lá, de acordo com os antigos escritos cuneiformes, diz que é o seguinte: eles foram governados pelos Anuna, ou Anunnaki. Sua casta divina de seres, aliás, uma casta divina de seres que vieram dos céus para a terra. Segundo a história, esses deuses, cansados de realizar o próprio trabalho manual, criaram ou modificaram geneticamente e manipularam o DNA dos humanos, isso lá na região da Mesopotâmia. Porque o homem naquela época vagava como fera selvagem, bebia uma água nas poças como animais selvagens, eram os macaquitos. E eles fizeram isso para criar uma casta escrava que fizesse o trabalho por eles, segundo o Atrahasis. O Zecharia Sitchin interpretou isso muito bem. À medida que a história se desenrola, os humanos começam a sentir que o barra pesou para eles, o peso da escravidão. A servidão deles era uma servidão involuntária, e assim, com o passar do tempo, a mão cruel dos senhores de escravos tornou-se insuportável para os humanos. E alguns dos senhores Anunnakis tornaram-se desonestos, lançando uma conspiração para libertar esses humanos e ensinar-lhes o conhecimento da ciência e da espiritualidade, a arte da civilização, elevando os humanos assim ao mesmo status divino dos Anunnakis. Está lá na Bíblia, vai que ele coma da árvore do conhecimento e depois passa a ser como nós. Está lá, em Gênesis. Então, o líder dos combatentes rebeldes, né, a resistência pela liberdade, era outro, nada mais, nada menos, que o irmão do Enlil, um Anunnaki chamado Enki. E provavelmente não era o nome dele, seria um posto também. Também conhecido como Ea, na vizinha cultura acadiana. E isso, por isso que para entender qualquer texto antigo é importante reconhecer algumas coisas antecipadamente. Primeiro, a língua em que foi escrita tudo isso, já que a maioria das línguas antigas tem uma lógica própria, ela não se traduz muito bem para o inglês ou português, seja lá que língua for. É complicado. Muito complicado. Quem estudou isso só vai sentir que é complicadíssimo. Os caras que traduziram sofreram. Muita tradução errada, muita tradução tendenciosa. Então, as pessoas para quem essas histórias foram escritas, a compreensão dessas histórias, da forma como elas foram apresentadas, pode ter sido muito diferente daquela que nós estamos entendendo com a leitura moderna, com o que nós temos dentro da nossa leitura moderna. Então, o contexto do texto em relação a pessoas para quem aquele texto foi escrito é diferente do que foi para a gente, que está sendo para a gente. Então, o nosso entendimento atual é completamente diferente, né, do que seria o entendimento dos povos antigos. Então, a linguagem poética e pitoresca desses textos antigos, embora bonita na sua apresentação, como relatos religiosos antigos, não oferece nenhuma fonte para quantificar sua veracidade. Nós temos que fazer comparações. Então, deixa assim apenas uma história religiosa. Para nós, ela aparece como uma história religiosa ou como um mito. E a importância das fontes de informação é verificável
quando se estuda várias diferentes traduções desses textos. Então, há 5.000 anos atrás, há 7.000 anos atrás, havia pouca necessidade disso. Se existisse o mais leve conceito de que, num futuro distante, arqueólogos, historiadores e pesquisadores domingueiros, antropólogos, iam ler esse texto, né? Então era muito legal os caras que escreveram colocarem sua biografia lá, junto com as tabuinhas com o Neiforme. Quem que fui eu, fulano de tal, trabalhei para tal. Em alguns casos no Egito nós encontramos isso. E esses escritos foram feitos como uma história religiosa, né? E num contexto que seria apresentado para as pessoas que viviam naquela época. E os escritores dessas tabuletas e papiros, etc., estavam estabelecendo histórias espirituais e histórias da origem dos seus povos, mas não apresentavam essa informação para sempre. E nos dias modernos, as suas histórias foram muito romantizadas, né? Zecharia Sitchin, por exemplo, ele fez isso. Ele esteve no caminho certo. Eu gosto do Zecharia Sitchin, já falei várias vezes, em todos os livros dele, todos, inclusive os que não foram publicados no Brasil. É uma delícia de ler o Zecharia Sitchin. Mas ele pisou na bola várias vezes. Por que motivos eu não sei. Alguma coisa ele bateu no... Desandou, alguma coisa desandou ali. Elas foram super romantizadas. Ele estava no caminho certo. Mas apesar dos erros de tradução que tem muitos, o uso abusivo de textos antigos, ele criou um relato ficcional da descida de seres extraterrestres à Terra, né? E ligando à mitologia suméria. Mas ele pisou muito na bola. Eu não vou entrar em detalhes sobre o Zecharia Sitchin, porque vocês podem ler, tem a editora Avantage publicou um livro excelente sobre ele, é uma seguidora do Zecharia Sitchin, respeito como minha grande amiga, mas eu não sigo o Zecharia Sitchin, não. Eu uso como referência, mas vamos ver aqui eu vou citar apenas um dos exemplos, que foi quando eu falei, opa, não dá para ser assim, né? Eu vou falar com vocês sobre um escritor que comentou sobre Zecharia Sitchin, vários outros eu também concordo. Mas antes de mais nada, eu quero reafirmar, o Zecharia Sitchin, para mim, ele é um homem que tinha um profundo conhecimento em descobrir quem somos e de onde nós viemos. A pesquisa dele sobre a antiga cultura mesopotâmica, em busca de respostas, é admirável e elogiável, né? Mas ao mesmo tempo está incompleta e ele pisou na bola. Tem um escritor chamado Peter James, ele é coautor de um livro também polêmico chamado Centuries of Darkness, Séculos de Escuridão. Levantou suas próprias críticas contra os estudos de Sitchin. Ele apontou que não apenas teve que desconsiderar deliberadamente o resto... Sitchin deliberadamente desconsiderou todo o resto do mundo conhecido fora da civilização suméria. Ele colocou tudo numa panela só, a civilização suméria e mesopotâmica. E isso foi um grande erro. Foi aí que eu falei, opa, tudo ali acabou. E o resto do planeta? Metade do planeta. Inclusive, a Ásia toda, a história da Ásia, que tem histórias incríveis, parecendo da Índia, né? Ele coloca tudo numa panela só. Então, ele usa a epopeia da criação, as tábuas, são as 7 tabuletas da criação, Enuma Elis, como base para a sua cosmogonia, identificando Marduk, que derrubou o antigo regime de deuses e cria a terra, e tarará, blá, blá, blá. Todo mundo já leu essa história, não vou repetir aqui, Nergal, etc. E ele começa a falhar aqui, é onde eu separei. Muita gente fala, Arimateia, você está lendo como é que eu tenho? Cara, eu tenho tudo escrito. Eu não tenho, aos 70 e pedrinha, eu já não tenho um cérebro tão brilhante como eu tinha uns anos atrás, então tudo meu é anotado e eu tenho que ler, porque senão a mente não extrai, né? Eu faço um apanhado de vários livros, ultimamente eu tenho colocado os livros que eu tenho consultado. Vou mostrar mais um aqui, esse aqui é Flying Serpents and Dragons. Não, é muito bom, vai ficar, deixar muita gente de cabelo em pé. Mas, como eu disse, é inglês. O Brasil é um dos países que menos fala inglês no mundo, depois da China. Você tem que aprender esse inglês. E esquece questão de política, para não chegar a lugar nenhum. Aprenda, porque é a língua mais falada no planeta ainda. Vamos lá, o Sitchin fala o seguinte, ele diz que... ele mostra no livro dele, numa figura 15, na página 40 do 12º Planeta, uma figura de um camarada deitado numa câmara, fazendo radioterapia, não sei de onde ele tirou aquilo, não tem nada escrito sobre isso.
E esses deuses todos são presos a uma tecnologia barata de filme B. Usa foguetes, né? Trajes espaciais, radioterapia. Se eles são deuses, então por que não podem ter uma tecnologia realmente divina? Então, como esses UAPs agora que desaparece, né? E esses seres fazem viagens interdimensionais, buracos de minhoca, usam sistemas antigravidade, propulsão estelar que ninguém sabe qual é, se materializam, desmaterializam. A camada vem lá de um outro planeta, de uma outra galáxia, de uma outra dimensão, chega aqui e vai ter que usar foguete? Não. Né? Então ele construiu um argumento convincente, mas quando ele se aproxima dessas comparações, dessas interpretações, aí já era. Deuses em foguetes. A Suméria fica parecendo o filme B, tipo Destination Moon, Destino Lua, da década de 30. Não dá para entender. Ele fala que as pirâmides foram construídas com balizas para que o foguete vindo do espaço pudesse fazer o alinhamento com o Baalbek e mais as pirâmides. Que isso, cara? Nem na Primeira Guerra Mundial eles usavam isso, já na Segunda Guerra Mundial, aqui tem 80 anos. Nós já estávamos usando sistemas sofisticadíssimos de navegação. Era que vem lá do espaço, precisa ver uma pirâmide. Quem vem do espaço precisa daquelas chamadas pistas de Nazca. Porque tem que aterrissar na nossa gravidade. E aí precisam de aviões com asas e pistas para quem vem do outro lado do cosmos. É difícil engolir isso aí. Pois é. O Eric Von Däniken faz isso também, quando ele diz que na planície de Nazca, no Peru, tinham pistas de pousos. Uau! Pode ter sido, não sabemos o que é. É muito mais honesto falar, eu não sei. Realmente não sei para que era aquilo. Mas pistas de pouso para quem vem do espaço? Não me convenceu. Isso é o que mais me incomoda. Então, vamos lá. Vamos lá continuar com esses deuses que eram tímidos, né? Ninguém podia vê-los. Você vê que os deuses sumérios, tudo tem a mesma cara. Parece que usam uma máscara, né? É tudo o mesmo tipo. Não tem diferença nenhuma. Então, os deuses sumérios, vamos continuar na Suméria por enquanto. Depois, no próximo vídeo, vamos pular para a Ásia. Não vai dar para falar tudo nesse vídeo. Os deuses sumérios residiam em templos, né? No topo de um zigurate, que era todo escalonado. Uma pirâmide escalonada elevada acima da planície. E lá eles eram protegidos do público em geral. Ninguém chegava lá para falar com eles. E nesse santuário, ou cela, vem daí a palavra cela, eles descansavam, jantavam em privacidade e transavam, né? Protegidos por cortinas fechadas, sacerdotes que foram nomeados, né, para servi-los. E a gente fica com a dúvida se esses caras eles tinham modos tão esquisitos que tinham que ficar escondidos. Até mesmo dos sacerdotes. Era alguma coisa terrível. Lá no Antigo Testamento nós vamos ver a necessidade primordial de privacidade para o Yahvé. O Yahvé não gostava, não permitiu que ninguém visse ele. Ou Jeová, sei lá. Né? Durante todo o evento conhecido lá no livro de Êxodos, nós vamos ver que essa divindade viveu numa área cortinada dentro do recinto sagrado e ele nunca foi visto. Alguém visse ele, morria. Moisés recebeu instruções bem específicas sobre como preparar a comida que era deixada para ele numa grelha, perto dos aposentos, coberto por cortinas, para que ele lanchasse em privacidade. Lá no Monte Sinai, quando Moisés pediu para ver a face dele, do seu Deus, ele foi dito rispidamente para Moisés: você não pode ver minha face, pois o homem não pode me ver e viver. Por quê? Essa proibição, né, foi repetida ao longo de toda a Escritura. Isso foi levado ao extremo quando se tornou um pecado mortal. Não pode fazer imagem esculpida ou semelhante da divindade. Aparentemente ninguém tinha permissão para adivinhar sua aparência para não tropeçar na verdade. Que aquilo era tão esquisito. Que esse tabu. Era possível que sua aparência fosse tão estranha e repulsiva que perturbasse a humanidade e, portanto, tivesse que ser oculta do homem? Seria lógico supor que os deuses fossem tão superiores e grandiosos, como se fala nas Escrituras. Não, eles deveriam ficar lisonjeados e satisfeitos que o homem os visse e copiasse sua magnificência. Alguns dos privilegiados foram autorizados a aproximar-se deles. Na Torá, nós vamos ver que eram os sacerdotes levitas. Na Mesopotâmia, por exemplo, eram os semideuses, frutos de acasalamentos de um deus e um humano, ou uma humana. E essas criaturas meio divinas é que formavam a aristocracia, né, e foram confiadas pelos deuses
para atender às suas necessidades e formar uma barreira com a humanidade. Mesmo esses changelings, muda de forma, muda de corpo, como eram chamados, tinham uma aparência um tanto estranha e provavelmente tinham certas características não humanas. O lendário Gilgamesh, por exemplo, tinha algo estranho em sua aparência que fazia ele se destacar e ser temido pelos homens normais. Os patriarcas bíblicos, antes do dilúvio, também tinham características físicas incomuns, como mostra o comportamento irracional de Noé quando foi visto nu pelos seus filhos. Não é porque todo mundo andava com tanguinha nu, os povos antigos não tinham problema em mostrar o corpo, em nenhuma das sociedades antigas. Desde o Egito até as matas da Indonésia, ninguém tinha problema em expor seu corpo. Então, de acordo com a antiga tradição babilônica, aí vem uma outra história, relatada por Berosso, ele foi sacerdote babilônico, que escreveu em Atenas, lá na Grécia, no século III a.C. Ele dizia que a ancestralidade e a origem do homem pode ser atribuídas a um certo Oannes, uma criatura anfíbia que saiu do Golfo Pérsico para ensinar as artes ao homem, a civilização. Berosso chamou esses caras de anedoti, que significa repulsivos em grego. Ele também se refere a eles como mussaros, ou uma abominação. E dessa forma é que a tradição babilônica acredita a fundação da civilização a uma criatura que consideravam uma abominação repulsiva. Se a tradição tivesse sido inventada, uma atitude mais normal teria sido glorificar essa criatura como esplêndido deus, ou esplêndidos deuses, ou heróis. No entanto, o fato de terem escolhido descrever seus antepassados dessa forma defende a autenticidade do relato, né, de que eles eram esquisitos. E aí nós temos as referências antigas aos deuses serpentes, serpentes voadoras, dragões e etc. Comum em todo o mundo. Pois bem, a aparência reptiliana dos deuses do Antigo Testamento era um segredo muito bem guardado. Ocasionalmente é perceptível como o exemplo que nós temos da adoração do serafim, ou seraf. Sei lá. Né? Lembra que no deserto, devido quando o Jeová manda que eles construam uma serpente de ouro e se postem perante a serpente e a adorem para que eles não fossem, aqueles que foram picados pelas cobras do deserto, fossem lá e fizessem a adoração à serpente, eram curados? Está lá, está na Bíblia. Livro de Êxodos. Né? Então, durante todo o Êxodo, tem várias fontes rabínicas que equiparam Yahvé a essa seraf. Os sumérios foram muito mais sinceros, né? Porque o sumério vem antes. Ele fala lá atrás. Eles já falavam o seguinte. Eles diziam nos seus épicos, escreveram lá, que eles chamavam seus deuses de Ushumgal, ou grande serpente voadora ardente. Os dicionários sumérios modernos, né, evitam tentar explicar esse problema desconcertante, simplesmente traduzindo a palavra como dragão. Então, é dragão, pronto. Mas lá está escrito, se traduzir direitinho, grande serpente voadora. O texto fato é que no Ocidente criamos o Deus à nossa imagem e não o contrário. Dessa forma, nós escondemos a verdadeira identidade dos nossos criadores. Muitas outras civilizações mundiais orgulham-se do fato de serem descendentes de dragões ou de serpentes. Nagas, serpentes voadoras, e vai por na Indonésia, na Vietnã, na Tailândia, no Laos, no Camboja, na Índia, no Japão, na China. As serpentes são as criadoras. Na racha, mas não é cobra não confunda com cobra. O mais antigo dos livros chineses, o misterioso Yi King, ele afirma que os primeiros humanos foram formados pela antiga deusa Nukua, que era um dragão. Os primeiros imperadores chineses se vangloriavam de serem descendentes dessa antiga deusa dragão. E aí nós vamos entrar na Índia, na civilização indiana, hindu, no subcontinente indiano, porque não existia país índio no passado. Sabe? Esse país índio foi criado pelos ingleses, depois da independência, em 1946. Durante todo o domínio inglês, eles fizeram questão de controlar a Índia e transformar a Índia num único país, fazendo a união de vários sultanatos, califados, reinos, etc., que depois se transformaram na Índia que nós conhecemos em 1947, quando conquistou a independência. Foi um país construído. Então nós temos várias etnias, mas o que une a Índia é que
maior parte da sua população é hindu, uma minoria é islâmica, né? Então nós temos os épicos indianos, são maravilhosos, Ramayana, o Mahabharata, que tratam diretamente do relacionamento do homem primitivo com seus ancestrais deuses, e deuses serpentes, na história de Krishna, na história de Buda, sempre protegido por uma rainha naga por cima da cabeça, as serpentes em todo lugar. É impressionante, eu que rodei por esses trechos, onde você for, você vai encontrá-la. A mitologia centro-americana, América do Sul, né, é africana também, está repleta de histórias com serpentes voadoras e seres semelhantes a dragões que desceram dos céus e ensinaram ao homem os fundamentos da nossa civilização. Pois é. Nós vamos continuar no próximo vídeo, aí entrando na parte do subcontinente indiano e mais alguns toques sobre o que está escrito na Bíblia. Eu já selecionei vários trechos, onde nós vamos devagar um pouquinho mais as Nahashs. E no Egito também. O Egito é impressionante. Durante um período no Egito, no período antigo, no Antigo Império, as cobras eram as serpentes, eram adoradas como deuses. Depois, já no final, depois da 18ª dinastia por ali, já passam a ser malvadinhas. E na igreja cristã virou o capeta, né? Então nós vamos descapetizar essa história. No próximo vídeo, eu mando um abraço a todos vocês, obrigado pelos comentários, eu leio sempre que eu posso, todos às vezes escapa um ou outro, mas eu dou uma revisada. Vamos continuar aqui, nós estamos passando por um inverno, já começou com tempestades típicas de inverno, vento pra caramba, vento. No litoral chegou a 120 km por hora, mas isso aqui é normal, 80. Hoje os ventos variam entre 70 e 60, cinza e frio. Muito bom para ler e para escrever o livro que eu estou devendo. A Magdalena manda um grande abraço. Ela está trabalhando como sempre. Olhando para ela aqui trabalhando domingo, em casa. Hoje é sábado. Hoje é sábado, desculpe. Tá aqui, por isso que eu estou comedido nos meus comentários. Não falei muita besteira, não, porque senão ela dá aquele olhar atravessado para mim aqui. É a minha grande paixão, minha lenda pessoal. Sou um dos poucos homens que tem esse privilégio. Um grande abraço a vocês, fiquem na paz, se cuidem. O Brasil está passando por momentos barra pesada, mas é o mundo inteiro. Nós estamos vendo transformações maravilhosas, né? Sobre alguns aspectos e assustadoras sobre outros, né? Então aí os UAPs aparecendo, essas naves, essas luzes e cada vez crescendo mais. Alguma coisa está sendo preparada. Ou pode ser um grande cavalo de Troia. Até lá, se cuidem, até o próximo vídeo.